Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV, o Cruzando as Conversas, sempre logo após o jornal da RDC, trazendo para vocês a análise dos fatos mais marcantes do dia, as notícias mais importantes analisadas pelos nossos debatedores, trazendo para você perspectivas diferentes sobre as problemáticas que impactam na nossa sociedade. Nós continuamos debatendo a reforma da Previdência, que foi votada em primeiro turno na semana passada, sendo aprovada, e posteriormente os destaques, muitos deles passaram, outros tantos não, foram vários destaques, e a votação em segundo turno deve ficar para o dia 6 de agosto. Como isso reverbera? E afinal de contas, os destaques melhoraram o projeto ou o pioraram? Nós vamos tentar analisar isso na edição de hoje do nosso programa. Lembrando que você pode participar enviando seu comentário pelo Facebook, no nosso chat que está disponível através do live stream. E lembrando que a RDC é uma emissora multiplataformas. Você pode nos assistir através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Não deixe de nos acompanhar, de mandar sua mensagem, de participar através da sua interatividade. Posso fazer aqui um comentário de cunho absolutamente pessoal? Posso, devo, vou fazer inclusive. Com respeito a todos os nossos convidados aqui, eu gostaria de mandar um beijo e os meus parabéns para minha irmã, a Gabriela, que hoje teve a notícia que passou no vestibular de medicina depois de muito tempo, né? Todo mundo sabe que passar no vestibular de medicina não é fácil, então eu gostaria de parabenizá-la na abertura desse programa e dizer que ela merece muito. Beijo. Sucesso. Muito bem. Na edição de hoje do Cruzando as Conversas, nós temos aqui a participação do advogado na área empresarial e especialista em gestão de crises, Ayrton Favarin, e também o advogado empresarial e tributário e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira. Do outro lado da mesa temos o auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Tribunais de Conta, Amaury Perusso, e o secretário de Saúde do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Dari Beck Filho. Muito bem. Vamos falar aí sobre o resultado da votação e sobre a Previdência em geral. Senhores, os destaques foram votados. Agora, eu acho que é inegável que os destaques ganharam um enorme poder a partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro resolveu trabalhar em favor de um deles. O destaque relativo aos condicionantes, aos regramentos aí para os integrantes das forças policiais de segurança. Só para lembrar o nosso público, o que aconteceu foi basicamente o seguinte: o relatório da reforma estava para ser votado na comissão especial, e daí um grupo de representantes de policiais foi até o Congresso Nacional e se manifestaram no Salão Verde chamando o Bolsonaro de traidor. O presidente se sentiu compelido imediatamente a dar uma resposta a esses policiais, a esses integrantes de um grupo que é organizado e que tem força representativa dentro do Congresso Nacional, principalmente dentro do PSL, né? Tem vários integrantes do PSL que são oriundos das forças de segurança, e saiu a disparar telefonemas dizendo para que, de alguma maneira, o texto fosse adaptado à realidade desses parlamentares. Causou um certo desconforto por parte dos parlamentares ali que compõem o chamado núcleo do Centrão, que já estavam como favas contadas o texto do relatório. Acabou não entrando naquele momento, mas ganhou força na hora da apresentação do destaque. Foi construído o destaque, foi votado e foi aprovado. Também foi aprovado um outro relativo aos professores e outros não passaram. Eu gostaria de saber que avaliação vocês fazem da votação dos destaques. Eu começo pelo Ayrton Favarin. Boa noite. Boa noite. Cumprimentando nossos ouvintes e agradecendo mais uma vez o convite. Creio que nós fizemos aqui na situação da reforma da Previdência, uma situação muito bem preparada para o Brasil. O Brasil não poderia ter esse melhor colocação do que essa reforma da Previdência no seguinte aspecto: nós trouxemos para nós uma responsabilidade de mudar a estrutura daquilo que já tinha sido tentado mudar várias vezes.
Temos até uma situação de tentativa de parlamentares desistindo de fazer isso para não perderem o direito, não perderem a próxima eleição. E o presidente Bolsonaro foi muito feliz com essa colocação de levantar essa bandeira da reforma da Previdência, porque ela já tinha sido feita uma vez e causou um tremendo dissabor em nível nacional, quando foi feita pelo presidente Lula, onde nasceu o PSOL. Aquela pressão que houve para poder votar a reforma da Previdência. A Heloísa Helena. O Babá, todos foram expulsos todos eles que bancaram sendo duros a posição de não voltar atrás e não for junto ao partido, foram retirados do partido, foram expulsos e nasceu o PSOL a partir daí, que é esse partido, o outro partido aí. Creio que nós fizemos muito bem, E o destaque teve muita força porque chamou a atenção do público, chamou a atenção do povo. Mas não enfraqueceu a reforma em geral? Eu acredito que não. Essa reforma... Vamos lá, só para colocar aqui. Vamos lá, a reforma nasceu, eu defendo a reforma. Okay? Eu também defendo. Eu defendo, mas vamos lá. A reforma nasceu com o seguinte argumento: vamos cortar privilégios. Esse é o argumento utilizado por quem defende a reforma. Aí você cria um destaque com um regramento especial para os funcionários da segurança pública, quando pedreiros, motoristas, faxineiras, enfermeiros não vão receber esse mesmo tipo de benefício. Não está criando ali... não está criando um privilégio, está substituindo um por outro? O benefício que está sendo criado daqui... Porque quem já tem o benefício até hoje não muda, não perde. Quem já tem a condição assumida até agora não muda. Muda daqui para frente. E a reforma da Previdência, ela foi comprada pela população. A população tá com vontade que a reforma aconteça, porque está vendo outras coisas. Nosso próximo passo da reforma da Previdência é nós mexermos com a economia, fazer isso. Eu acho que a reforma ela foi desidratada no começo pelos próprios parlamentares, com medo de não trazer o Estado para dentro, não trazer os municípios para dentro, para não perder votos nas suas bases eleitorais. Isso, sim, foi um recuo medroso, recuo de falta de postura, um recuo de falta de posicionamento perante a população. Isso, sim, eu acho que aí prejudicou a reforma. Isso prejudicou, porque os governadores e os prefeitos não terão força sozinhos para poder melhorar. Mas o Tasso Gereissati deu uma entrevista dizendo que é provável que vote através de uma emenda no Senado. Mas nós estamos falando agora, não estamos falando do futuro, estamos falando do que aconteceu. Perfeito. Entendeu? Então, o Tarso disse isso. Ou seja, agora a política de bastidores vai tentar fazer isso, voltar para dentro da reforma. Amaury Peruso. Você estava concluindo? Desculpe. Eu acho que a reforma está boa e tem que ser melhorada cada vez mais. Amaury Peruso, bem-vindo, boa noite. Boa noite àqueles que estão nos vendo, aos colegas da mesa. Olha, a primeira questão que nós precisamos colocar é o seguinte: a proposta de reforma da Previdência, se é que podemos chamá-la de reforma, porque reforma é quando a gente faz alguma coisa para melhorar, não para acabar com as bases da Previdência. A essência dela está lá no artigo, lá na apresentação, no item 56. O que ela dizia? Ela dizia simplesmente o seguinte, que será organizada com base no sistema de capitalização. Esta era a proposta do Guedes, essa era a proposta do presidente Bolsonaro, porque foi ele quem enviou ao Congresso Nacional. Mas isso não foi aprovado no relatório. Exatamente. Esse é o primeiro ponto que foi afastado no relatório. E é o ponto central. Este é o ponto central. Porque era para ter uma mudança de estrutura. Ao invés de você ter uma previdência solidária, como ela é hoje, né, você concorreria num fundo financeiro, né, onde você teria determinado qual é a contribuição que você praticaria, sem garantias do resultado final, do quantum e se você receberia. Então, essa é a primeira grande derrota do governo, e que o governo sequer menciona, né? Ninguém menciona aí da sua derrota principal. A segunda, temos aqui colegas que são advogados, que estão na defesa da reforma, era a desconstitucionalização da Previdência Social, das garantias de Previdência Social, para torná-la regras a serem organizadas através de leis complementares. Isso também foi afastado. Essas são os dois Permanece a constitucionalização. Permanece a constitucionalidade. Você acha que Previdência devia ser texto constitucional?
No Brasil... Nos Estados Unidos, por exemplo, a Constituição é muito enxuta. Aqui ela abrange uma miríade de assuntos. Nos Estados Unidos a Constituição é muito enxuta, mas os atos que existem, que dão apoio e que são de natureza constitucional nos Estados Unidos, são muito grandes. Só que a dinâmica deles é outra. Nossa cultura é cultura da constitucionalidade. Agora, para mim que estou no setor público, né? Trabalho no setor público, no Tribunal de Contas, ter ou não ter matéria constitucional é relevante. Por quê? Porque é garantia de você construir carreiras e você olhar para um texto constitucional e dizer: vou trabalhar 35 anos dedicando a minha vida a uma determinada função e lá no final o Estado vai me proteger e eu tenho garantias constitucionais de que isso acontecerá. Vale para quem trabalha no Tribunal de Contas, para todo o Poder Judiciário, para os policiais que inclusive se levantaram. Aí é importante que os ouvintes saibam o seguinte: havia um acordo firmado entre o senhor presidente da República e o Guedes em reunião realizada com os policiais, onde ele dizia que as regras seriam alteradas, que a proposta enviada seria modificada. Não é de graça que os policiais vão lá e dizem que o Bolsonaro é traidor, mas há alguma coisa a mais que nós precisamos considerar. Por que fazer uma reforma quando nós temos 50 milhões de brasileiros em idade produtiva, entre 18 e 60 anos de idade, que não estão inscritos no sistema? Qual é a lógica? E você fazer uma reforma neste exato momento? Qual é o sentido? O sentido não seria a gente criar empregos, não seria criar renda para as pessoas e vinculá-las a um sistema para que ele pudesse ter viabilidade? É fácil acusar a Previdência, nesse momento, de ter insuficiência. Aqui a primeira correção que precisa ser feita, e vou fazer algumas durante a nossa conversa aqui. A Previdência não tem déficit. Você só pode classificar tecnicamente de déficit quando você formou um fundo e quando você tem um cálculo atuarial que demonstra que você não terá suficiência de caixa lá no final para cumprir os compromissos. Ora, uma Previdência brasileira que foi historicamente subtraída, toda vez que ela deu resultados, a gente foi usado o dinheiro para construir Brasília, a Ponte Rio-Niterói, Itaipu, Transamazônica. Ei, espera um minuto, você nunca formou um fundo, você nunca formou um volume de recursos para sustentar as responsabilidades futuras. Aí, quando você entra em crise de caixa, que é crise circunstancial, que é crise produzida, né? Porque se produz tanto a recessão quanto o desenvolvimento. Tu negas, então, a existência de um déficit estrutural na Previdência? Não tem déficit estrutural, que é a palavra que você usou, que é a correta. Não existe déficit estrutural na Previdência brasileira neste momento. Você tem uma crise de caixa. Por que você não tem déficit estrutural? Porque entre 2003 e 2013, somados os recursos previstos lá no artigo 194, que inclui Previdência, Assistência Social e Saúde, você tinha sobras. E não é superávit também, é sobras na tua receita e despesas anuais. Tá? Então, estruturalmente, você não pode falar de déficit na Previdência brasileira. Você tem que falar de outras questões, que são das quais a Previdência acaba sendo um mecanismo decorrente. Buera, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite aos colegas debatedores e principalmente boa noite a quem nos acompanha pelas mídias sociais e pela televisão. Esse assunto é um assunto bastante instigante da Previdência e ele suscita muitas dúvidas, porque é um assunto que acaba sendo muito confuso para grande parte da população. É um assunto que precisa ser bastante esclarecido para que a população consiga compreender o tamanho do problema que nós estamos envolvidos. O sistema de previdência no Brasil tem basicamente, é dividido em dois. Um é o regime próprio de previdência, que é o regime dos funcionários públicos,
que eu e alguns outros apelidamos de Previdência dos Brasileiros de Primeira Classe. E depois nós temos o Regime Geral de Previdência, o RGPS, que eu digo que é os dos brasileiros de segunda classe, que são aqueles da iniciativa privada. O regime próprio de previdência, o RPPS, dos funcionários públicos, ele tem cerca de 10 milhões de pessoas, cerca de 7 milhões. Eu estou dando números redondos, até porque eu estou falando de memória, e também a preciosidade dos números não importa neste momento de raciocínio. Cerca de 10 milhões de pessoas estão no RPPS, dos funcionários públicos dos brasileiros de primeira classe, sendo 7 milhões na ativa e 3 milhões inativos. O regime geral de previdência tem mais de 100 milhões de pessoas, sendo que 70 milhões estão na ativa e 30 milhões estão inativos. Ou seja, é cerca de 10 vezes maior o regime da iniciativa privada, e aquele senhor, aquela senhora que tem carteira assinada e que tem os menores salários na Previdência e que são aqueles que são os mais penalizados pelo sistema de Previdência brasileiro. O regime geral de Previdência e o regime próprio de Previdência, ou seja, dos funcionários públicos e os da iniciativa privada, dão mais ou menos o mesmo prejuízo. Então tu não nega o déficit? Não, reafirma. Ele existe o déficit, existe dois déficits quase que equivalentes. Eu não sei, eu não me recordo agora o número em exatidão, mas se não me falha a memória, em 2017 eles deram cada um deles cerca de 100 bilhões de prejuízo cada um, 190 bilhões de prejuízo cada um deles. Ou seja, 10 milhões do regime próprio de previdência dos funcionários públicos dá o mesmo prejuízo que 100 milhões dos funcionários da iniciativa privada. Por que acontece isto? Porque os funcionários públicos, e eu falo dos que ainda estão aposentados e os que estão para se aposentar, porque eles têm a paridade com os da ativa, além de receber os aumentos que são destinados aos da ativa. Eles recebem... Inclui os militares. Aposentados recebem o mesmo valor que os que estão na ativa, e quando os da ativa recebem aumento, os aposentados também recebem aumento. Então nós temos no regime dos funcionários públicos salários de 25, de 30 mil reais, enquanto na iniciativa privada, no regime geral de previdência, nós temos um limite de 5 mil reais para os aposentados. Então aí está a explicação do porquê do tamanho do rombo. E é neste fundamento que se baseou a reforma da Previdência. Este é um dos fundamentos, que existia 10 milhões de brasileiros privilegiados e 100 milhões de brasileiros no regime geral. Só que tem um problema maior. A fundamentação, a estruturação do sistema de previdência no Brasil é muito injusto. Porque para o financiamento da Previdência se cobra impostos e taxas, inclusive de desempregados que jamais serão aposentados, porque não contribuem, daqueles que têm subemprego, daqueles que trabalham sem vínculo empregatício, porque eles pagam as contribuições sociais embutido nos preços dos produtos para financiar a previdência que eles jamais irão usufruir. Então existe uma coisa nefasta do sistema de previdência do Brasil, que os desempregados acabam contribuindo com o seu suor para os altos salários e as altas aposentadorias do servidor público. Esse sistema mudou em 2003. Só que, como os aposentados, como quem já estava nativo até 2003, continuou com o direito adquirido, ou seja, esse pessoal ainda vai se aposentar lá por 2030. 2003 com o Lula, né? Com Lula. Deixa bem claro isso. E lá em 2030 vai ter gente ainda se aposentando com o salário, com esse regime. Ou seja, isto é nefasto para a economia brasileira. Outro fundamento para que a Previdência tenha problemas. O regime de Previdência hoje no Brasil é um regime de contribuição. Ou seja, nós precisamos que
que a gente tenha muito mais gente entrando no mercado de trabalho, muito mais gente na ativa para pagar a sua contribuição do que os aposentados. A pirâmide social no Brasil e nos países subdesenvolvidos é aquele formato de pirâmide que se aprende na escola. Um formato triangular onde a base fica embaixo. Quanto mais gente tiver na base, contribuindo com os seus 8, 10, 12% de desconto do INSS ou do regime de previdência, vai financiar aquele 100% dos aposentados. O que ocorre? Da década de 70 para cá, começou a se inverter a pirâmide de nascimentos no Brasil e nós estamos caminhando para a pirâmide, que não é mais uma pirâmide, dos países desenvolvidos. Quase um retângulo. Quase um retângulo, e é bem provável que em poucos anos nós tenhamos essa inversão e a pirâmide vai ficar de cabeça para baixo. É essa Por que isso? paridade que se busca. Por quê? Porque cada vez mais os casais têm menos filhos, nascem menos gente e as pessoas começam a ter maior expectativa de vida. Então, as pessoas começam a viver mais e aí o que nós temos hoje? Uma total inversão, onde se trabalha, principalmente na área pública, se trabalha 20, 25 anos e se vai viver 40 anos aposentado. Se contribui durante 25, 30 anos e vai se viver mais 40, 45 anos como aposentado. Não há calculatorial que sustente esta situação. Dari. Bem, boa noite, Macalossi, boa noite aqui aos debatedores, boa noite aos espectadores que nos assistem. Respondendo à primeira pergunta, né, a CUT é contra essa reforma, então não tem que melhorar ou piorar o que já é muito ruim. Né? Então a gente tem essa posição desde o início. Daí a pessoa vai perguntar, se a CUT é contra isso, é a favor do quê? Não, ela é a favor de uma outra visão de previdência. Mas tem uma ideia, tem uma uma posição ideia, firmada, sim. porque às vezes as críticas em relação, principalmente Mas eu vou- aos setores sindicais que se opõem à reforma, é de que eles não têm uma proposta. Não, é que assim, por exemplo, a proposta que está colocada, ela afeta muitos trabalhadores da iniciativa privada, seletistas, na verdade, os seletistas que são do regime geral e que têm teto, né? Tem teto, vão ter que contribuir muito mais do que precisariam contribuir e para poder chegar aos 100% do seu benefício, que é um benefício pequeno. Né? Pela proposta colocada, vai ser ainda menor do que ainda é hoje. Então, toda a argumentação foi colocada agora há pouco, falando dos problemas do regime próprio, mas a grande, o grande atacado pela proposta que foi votada lá é o pessoal do regime geral. É de lá que vai sair a maior parte da economia, da dita economia, como foi dito pelo Guedes. Mas não proporcionalmente. Não, a maior parte direta, em torno de, segundo os últimos cálculos, ele falava em 1 trilhão, né? Mas daí que deram uma descontada. Mas vamos considerar aquele... 1 trilhão e 200 no início. Que ele dizia 800, 900 bilhões seriam do regime geral. Sim. Então, se tu tem o maior déficit do regime público, por que tu não resolve o regime público? Como é que tu não resolve a questão dos militares, por exemplo? Qual é a profissão que o cara vai se aposentar, ele ganha uma promoção, quer dizer, vai sair com um salário maior do que ele ganhava antes, quer dizer, nunca contribuiu sobre aqueles salários. Com essa crítica, eu concordo. Ele nunca contribuiu sobre aquele salário e vai sair com um salário maior. Agora, Dario, o que eu falei em relação a essa questão do déficit dos dois setores, que poderia, digamos, a economia dos dois setores, é a questão proporcional, que eu acho que é importante ser mencionada. É claro que a maior parte da economia vai vir do regime geral, porque é a maior parte dos que estão no sistema previdenciário. Agora, se tu pegar e calcular, se tu calcular o valor de economia per capita, tu vai chegar a um valor, se eu não me engano, por pessoa no regime geral, de R$11 mil de economia per capita, enquanto no setor público tu vai gerar 157 mil per capita. Eu quero ver como é que foi feita essa conta, mas tudo bem. Porque, na verdade... Só dividindo o valor da economia... Não, mas na verdade é o seguinte, na verdade não tem... aí que tá. Uma das coisas que foi demandado foi que o governo apresentasse os estudos atuariais sobre isso. Cadê os estudos? Isso. Onde é que estão esses estudos? É tudo falado assim, sabe? São grandes números, mas da onde que vieram esses números? É conta, isso é atuarial, é fácil, quer dizer, precisa fazer uma faculdade para fazer, mas não é uma coisa impossível de fazer e de apresentar. Então, isso já é uma premissa. Um dos problemas da proposta de reforma é que ela é baseada em premissas mentirosas. Então, nós temos que combater o déficit. Bem, já foi dito aqui que não existe um déficit
estrutural na Previdência Pública brasileira. Existe um déficit conjuntural. Por quê? Porque o nível de desemprego é muito grande, o nível de informalidade é muito grande. Se tu não movimentar a economia, não botar esse povo para se formalizar e contribuir para a Previdência, sempre vai ter déficit. Já teve um momento que teve superávit, ou sobras, como diz o colega aqui. Então, já é uma premissa mentirosa. Outra que ia combater privilégios. Mas qual é o privilégio? Eu desafio alguém a apontar qual o privilégio que foi atacado. Eu vou dar um exemplo aqui. O que é um privilegiado no Brasil? Vamos dizer, Isso que tu mencionaste dos militares. Isso não é um privilégio? Eu vou dizer quem é privilegiado. Não, eu vou até dar um desconto para eles. Vou dizer quem é um privilegiado. É o Lema, que é o dono da Ambev. Ele é um privilegiado. Ele é um dos caras, é o mais rico, o brasileiro mais rico que tem. Quanto é que o Lema vai pagar a mais nessa proposta da Previdência? Ele não vai se aposentar, né? Não, mas quanto ele vai pagar? Quanto que ele vai pagar? Ele não devia pagar? Se todos os cidadãos brasileiros pagam, por que ele não paga? Então vamos pegar outro, a família que é dona do Itaú. Quanto é que ela vai pagar a mais? Eles são privilegiados, muito ricos, riquíssimos. Quanto é que eles vão pagar? Zero. Nada. Nada. Qual é o privilégio que foi atacado? É zero. Desculpa eu te interromper, mas atacar a iniciativa privada chamando isso de privilégio é uma visão um pouco deturpada. Não estou atacando, não subverto o que eu falei. Eu estou falando de privilegiados, não estou falando do dono do açougue da esquina. Não estou falando do dono do posto de gasolina. Mas o senhor falou da família rica da Ambev, da família rica do Itaú. Qualquer país civilizado do mundo cobra imposto sobre riqueza. Mas aí é outra Qualquer coisa. país civilizado do mundo. É outra coisa. O que é outra coisa? Mas não é a base da Previdência, como o seu próprio presidente fez em 2003. Mas Ele em 2003 fez isso. Mas eu acho que ele fez errado. Ele tinha que ter feito isso que eu estou falando. Taxação de riqueza? Com certeza, óbvio. O problema que tem é o seguinte, por exemplo, como é que a Noruega vai pagar a previdência dela? Mas Como é que a Noruega... é um paísinho. Tudo bem, mas como é que a Noruega tinha um momento que ela tinha que resolver o problema da Previdência? Se tu é um paísinho, tu tem pouca gente para contribuir também. Ela criou um fundo soberano baseado no petróleo dela. Pô, nós acabamos de descobrir o pré-sal. Por que não criar um fundo soberano para pagar a aposentadoria das pessoas que virão? Não. Nós entregamos 1 trilhão para as empresas que vêm explorar o nosso pré-sal e vamos tirar 1 trilhão do povo brasileiro. Nós estamos tirando 1 trilhão do povo brasileiro, economizando 1 trilhão do povo brasileiro pobre para entregar para as empresas capitalistas internacionais do petróleo. Qual é o sentido disso? Isenção fiscal? Talvez eu possa. Vamos ali, Maurício. Talvez depois, eu possa. Depois ajudar. o Boeira fala. Veja, em 2018, se você somar os 3 maiores bancos privados brasileiros, Itaú, Bradesco e Santander, eles tiveram somados 57,2 bilhões de lucro líquido. O Itaú distribuiu 89,2% em dividendos. De cada R$100, para quem está nos ouvindo, o Itaú distribuiu R$ 89,20. Perguntado ao dono do Itaú por que ele estava fazendo isso, ele disse, porque não tem tomador. É verdade, ninguém vai tomar dinheiro emprestado a taxas de juros de 10% ao mês ou mais. Não há atividade produtiva que tenha viabilidade e não há investimento público que responda a um juro dessa natureza. No entanto, tem um componente a mais. Nenhum centavo que é ganho em dividendo é tributado no Brasil. Tampouco há contribuição previdenciária sobre ele. Quantos países do mundo fazem isso? Então, há privilegiados nesse país? É claro que há. O dono da Friboi ganhou declarado no seu imposto de renda 105 milhões de reais pessoalmente em 2017, dos quais ele disse que 2 mil reais eram salários. Desculpe, 2 milhões de reais eram salários. 103 milhões eram dividendos. Quanto ele pagou proporcionalmente de imposto de renda no país? Então, a primeira coisa que nós precisamos desconstituir é o seguinte: previdência não é imposto. Previdência é uma reserva que você guarda para o futuro. E no Brasil temos a tradição de que essa reserva tem um caráter solidário. Ou seja, quando você ficar doente, quando qualquer de nós ficarmos doentes, ou quando não pudermos trabalhar,
E mesmo que não tenhamos tido nenhuma contribuição na vida, quando atingirmos uma determinada idade, há uma proteção social. Por que é uma proteção social? Porque há um reconhecimento da sua cidadania, do seu pertencimento a este povo. Era isso que o Guedes queria desmontar, rigorosamente. Em favor de quem? Em favor do sistema financeiro, como ele fez do Chile. Aliás, é preciso que o governo Bolsonaro reconheça que o seu ministro esteve no Chile, não para montar um plano de previdência, mas para montar um negócio. Uma das AFPs, das agências que operam os fundos de pensão no Chile, pertence ao Banco Pactual. Mas ele não é mais parte integrante do Pactual. Agora não, claro, ele se licenciou. É como se qualquer um de nós nos licenciássemos por necessidade, né? Por exigência legal. Já faz tempo que ele não é mais Já faz tempo. Mas ele não foi lá montar isso. Ele não ganhou dinheiro a partir daí. Então, era isso que ele queria montar no Brasil. Isso, felizmente, não passou. E não passará. Certo? Eu também porque acho acho que o sentimento de solidariedade é muito grande. Agora, tu mencionaste duas coisas, Mário. Gostaria de só botar aqui duas questões em cima do que tu falaste. Primeiro, tu mencionaste o lucro dos bancos. Sim. De fato, ele é alto. E um dos argumentos relativos à reforma, contrários à reforma, é a questão dos juros da dívida e tal. Mas isso não é porque o governo também é o melhor cliente que os bancos têm? O governo é o melhor cliente que os bancos têm, porque esse juro, o governo não é esse só juro cliente. é baseado, esse juro é baseado na dívida pública gerada pelo Estado. Que se autoalimenta. Isso. Então, Ela tem seus próprios... Ei, vamos ter um cuidado aqui para que o público não assuma a ideia de que é o seguinte: temos uma dívida, 5,3 trilhões de reais. Isso. Parte dela, e é uma fração pequena, foi efetivamente utilizada em favor da sociedade. Se tornou estradas, pontes, aeroportos, portos. Isso é verdade. Mas é uma fração muito pequena desta dívida. A partir daí, ela ganhou uma dinâmica de autoalimentação. Ela se aumenta no tempo. Mas por uma definida pelo série próprio de Estado. critérios. definida pelo próprio Estado. Isso, porque o Estado não é neutro. O Estado foi capturado pelos setores financeiros, inclusive no governo que os senhores criticam. Qual é o grande erro do governo Lula e do governo Dilma? Ou, para simplificar o nosso ouvinte poder compreender, que era o cidadão mais estável do governo Lula. Era o Meirelles, presidente do Banco Central. Não era? Não passou 8 anos de lombo liso, como se diz aqui no Sul, inclusive quando nós mostramos que ele ganhava $700 mil de pensão do banco americano para o qual ele tinha trabalhado e ele não declarava 1 centavo em imposto de renda no Brasil. E passou de lombo liso, fazendo a política de acumulação, né, com a dívida pública e com os juros elevados. Agora vamos mais longe. Estava com problema a partir de 2013, vamos informar aqui o cidadão, a partir de 2013, os bancos vendem, ou o Banco Central compra as sobras de caixa diária dos bancos nesse país. Ato absolutamente ilegal, não tem base, não tem sustentação para isso. Por que o Banco Central compra? Porque aí os bancos, como disse o presidente do Itaú, não precisam baixar taxas de juros e encontrar clientes. Eles têm rentabilidade assegurada. Esses são os verdadeiros privilegiados. Que belo cliente que Mas é o Estado. aí não é o Estado, é quem domina o setor financeiro do Estado. Que me mostra os últimos presidentes Ou é de o bancos Estado centrais. ou não é o Estado. Eu quero me manifestar aqui. Antes de nós irmos para o É intervalo. qual o Estado? Essa aqui é a questão. É importante a gente recolocar... Depois do intervalo, tá, Bueno? Depois do intervalo. Não, tu pode falar, pode falar. Posso Ainda falar? temos 3 minutos, dá para falar. Bom, primeiro, a origem da dívida do Brasil está baseada não é em construção de estradas e pontes. A origem da dívida do Brasil está baseado na falta de caixa, ou seja, excesso de despesa. Apesar do Brasil hoje ter uma arrecadação de tributos de cerca de 45% do PIB, ou seja, 45% de toda a riqueza produzida pelas pessoas e pelas empresas no Brasil é entregue para o governo para pagar, através de pagamento de impostos.
mesmo com toda essa riqueza entregue, ainda nós geramos déficits ano após ano. E esses déficits precisam ser financiados. Como é que o governo se financia com esses déficits? Tomando dinheiro emprestado dos bancos. O governo não paga altos juros aos bancos. O governo paga a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, que é a remuneração que os bancos recebem do governo. O governo faz. A taxa Selic O é só governo As faz. vendas dos títulos não O são governo pela taxa faz. Selic. O governo impõe aos bancos o empréstimo compulsório, ou seja, todos os depósitos que os bancos recebem diariamente, eles são obrigados ou a comprar títulos do governo para financiar o governo aos juros da taxa Selic, ou a entregar esse dinheiro, tiro de circulação. Na média, porque depósitos a prazo, depósitos à vista tem diferença, na média dá 70% de depósito compulsório. Ou seja, de cada R$100 que os bancos recebem, 31. eles têm que, com 30 reais, eles têm que emprestar para a população e remunerar esses impostos, esses 30%, em cima dos 100%. Porque eles entregaram 70% a taxa Selic, que hoje está na faixa de 6,5%. Ou seja, por isso que o juros ao tomador de empréstimos na agência bancária é 3 vezes maior do que a taxa Selic. Por quê? Porque ele tem que entregar obrigatoriamente ao governo 70% dos seus depósitos e com os 30% ele tem que remunerar os 100%. Por isso que os juros é alto para o cidadão e para o governo não. Agora, o problema maior nosso dos juros altos é exatamente esse. É que o governo é deficitário, o governo tem déficit e após déficit acumulado que precisa ser refinanciado. E isto aí é que acaba causando a elevação dos juros para a população. Em 95, quando o Fernando Henrique Cardoso mexeu na Previdência, ele mexeu na Previdência privada. Ele tirou lá da Previdência privada, ele mexeu com força. Depois ficou... Mexeu, o fator previdenciário, pô. Ele que criou o fator previdenciário. A primeira maldade que foi feita com os trabalhadores brasileiros foi ele que fez. Bom, criou primeira maldade? Isso, na Previdência. E eu quero... Para completar... Bom, então eu continuo depois, porque eu tenho muito a falar ainda sobre a questão de previdência. Vamos fazer um intervalo, depois ainda tem que falar o Dari, tem que falar o Favarin, ainda tem que falar também o Amauri. E nós continuamos aqui com o Cruzando as Conversas, debatendo sobre a reforma da Previdência. Já voltamos. Estamos de volta aqui, o debate prosseguiu, como sempre, no Cruzando as Conversas. A boa conversa do nosso programa, quando ao vivo, prossegue no intervalo e muitas vezes até ao fim do programa, se estendendo no bloco informal, que se dá ali no estacionamento. Uma hora dessa eu vou pedir para o Beto gravar, né? Sem prejuízo dos convidados que estiverem falando. Estamos aqui nesta mesa com o Ayrton Favarin, o Amauri Perusso, também o Vinícius Boeira e o Dari Beck Filho. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, mandar seu comentário através do chat no Facebook. A sua mensagem vai passar aqui na nossa tela. Muito bem. Buera, tinha me interrompido. Bom, eu ia falar sobre... Concluindo a sua fala. Antes de ser interrompido, eu ia falar sobre a diferença entre previdência e assistência, que é uma confusão que se faz muito e foi feita aqui nessa mesa. A previdência é para quem contribui e vai se aposentar. A assistência social, é para aquelas pessoas que não contribuíram e que não irão se aposentar e não tem como se aposentar e não tem renda, e aí o Estado brasileiro garante uma renda mínima, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que atualmente é de um salário mínimo, ou seja, a pessoa atinge uma determinada idade, não tem renda para sustentar, não tem condições de trabalhar, ela recebe um benefício do Estado, e isso é assistência social. Isto não tem nada a ver com previdência. São duas coisas diferentes e tem que ser tratadas de forma diferente. Completamente. Outra coisa, imposto de renda não é para financiamento de previdência. Imposto de renda é para outras finalidades. O Estado tem que se sustentar e no Brasil, por ser deficitária a Previdência, acaba se querendo sacar renda, sacar impostos de quem produz para financiar o que não tem que ser financiado. Se a Previdência fosse exatamente
sustentável, como foi alegado aqui nesta mesa, que ela não fosse deficitária, nada melhor seria do que a Previdência fosse pelo seu regime de capitalização. Ou seja, se ela é tão boa e se ela arrecada tanto, é melhor que cada trabalhador fique sob o seu domínio a sua contribuição durante a sua vida toda profissional e, ao final, ele receba e administre e aplique da forma como entender melhor. E não deixar isso na mão do Estado. Porque todo o dinheiro que se entrega para o Estado acaba administrando mal e pagando muito menos de qualquer outra aplicação. O exemplo disso é o fundo de garantia. O fundo de garantia que o trabalhador não pode, que é dinheiro do trabalhador, que o trabalhador contribui durante toda a sua vida profissional e ele não pode administrar e o rendimento do fundo de garantia é inferior que o da poupança. Ou seja, todo o dinheiro que se entrega para o Estado administra mal e acaba entregando um valor menor do que deveria ser entregue se fosse administrado pelo trabalhador. A Previdência Social ela tem que ser financiada com as contribuições do trabalhador. Ou seja, o trabalhador tem que fazer a sua poupança e esta era a grande reforma que se precisava. Na verdade, não era nem reforma. O Guedes chamou isso de nova Previdência. Esta, sim, é a verdadeira reforma que nós precisávamos. Tá, isso que foi aprovado não é isso. Não, isso que foi aprovado é um remendo e provavelmente ela vai continuar sendo deficitária e daqui a 3 ou 4 anos nós teremos um novo debate e o próximo presidente da República terá que fazer uma nova reforma da Previdência, porque a Previdência vai continuar tornando o Brasil insustentável, o Brasil não vai conseguir crescer, não vai conseguir gerar emprego, porque só tem uma coisa que gera emprego, é investimento. Não existe mágica. O que gera emprego é investimento. E enquanto nós estivermos afastando o investimento do Brasil, nós vamos continuar sem emprego no Brasil. Dari. Bem, pegando esse gancho aqui do meu parceiro de mesa aqui, mas por que as regras previdenciárias eram durante 20 anos as mesmas e a gente teve geração de milhões de empregos entre 2013 e 2014? Nós chegamos a ter mais de 1,5 milhão de empregos gerados por ano. O senhor quer que eu lhe responda? Mas não, se o problema... Não quero. Eu lhe escutei... É uma pergunta retórica. Eu lhe escutei, eu gostaria que... Não, é porque, assim, usa um argumento, porque o Brasil não vai crescer porque nós tínhamos que fazer a reforma da Previdência. Mesmo o discurso da reforma trabalhista. Nós tínhamos os mesmos direitos trabalhistas, geramos milhões de empregos. Onde é que está o nó da questão? Não está na Previdência. Não é verdade isso. Isso não é argumento. Não é argumento. Um argumento talvez que foi colocado aqui em passando foi a questão demográfica, que nós estamos envelhecendo. Isso é um problema. Mas foi resolvido pelo fator 85-95, que agora já é 86-96, e que a cada 2 anos ia aumentando, conforme vai aumentando a idade dos brasileiros e aumentando a possibilidade da aposentadoria pelo valor benefício mínimo. Isso já tinha sido resolvido. Agora, então, a gente não pode criar algumas coisas assim, criar argumentos falsos. Nós tivemos, durante 10 anos, mais ou menos, a mesma legislação previdenciária para o regime geral, que nós tínhamos, que foi modificada agora, com algumas diferenças pequenas. Nós tínhamos a CLT, que os caras falam tão mal da CLT, e nós geramos milhões de empregos. Então, não dá para dizer que o problema era a Previdência, que é o problema... Qual é a diferença que tinha lá e qual é a diferença que tinha aqui? Mas lá tinha investimento. Tinha investimento do Estado e tinha investimento privado. Por que não tem investimento privado e investimento do Estado agora? É por causa da Previdência? Não, mas lá a Previdência não importava, a lei trabalhista não importava, agora passou a importar por quê? Sabe, isso não fecha esse argumento. Esse argumento ele não se sustenta no mínimo que a gente vai trabalhar. Na verdade, existe assim, uma visão ideológica que tem que ferrar com o pobre no Brasil. É isso. O pobre é que é o problema do Brasil. Tem que tirar um pouquinho do dinheiro que o pobre vai tirar. As pessoas não têm a compreensão seguinte, assim, o quanto que R$100 tem de impacto para uma pessoa que ganha 1.000. É diferente de R$100 para uma pessoa que ganha R$10.000. Tu tirar R$100.000 para uma pessoa que ganha 1.000, é um impacto de 10% da renda que ela tem. E é isso que nós estamos propondo aqui. Nós vamos baixar o benefício das pessoas de forma agressiva quando elas forem se aposentar. As pessoas vão empobrecer. A capitalização A capitalização transformou o Chile
no paraíso dos suicídios de idosos. Isso não dá para se afirmar. Ah, Acho que fazer uma análise. Não, mas eu acho o seguinte, não tá sabe o acontecendo. que é? Eu acho que a gente pode criticar o sistema de capitalização, mas eu acho que fazer uma análise da psicologia de cada cidadão do Chile e relacionar isso a um problema previdenciário é muito precipitado. Porque a psicologia e o que leva uma pessoa ao suicídio são inúmeros fatores, até os psicólogos são muito Falta de dinheiro para muito pagar cuidadosos. remédio, para pagar mas tem um monte de gente que comida, tá sem ajuda emprego, não se bastante. mata. Tem um monte de gente sem emprego que não Ah, se mata. não, mas- Acho que pode-se criticar o sistema de capitalização. Acho que agora ligar isso diretamente Agora- ao suicídio é complicado, é complexo. Agora é o seguinte, eu acho interessante, uma das coisas que eu já ouvi o pessoal dizendo, mas vocês defendem sempre que vocês são comunistas. O primeiro regime de previdência público foi criado por um monarquista na Alemanha no fim do século XIX. Você sabia disso? Por que ele criou isso? Qual é o sentido que ele teve para isso? Criar um colchão de proteção social para aquela população. É isso que nós estamos falando. A capitalização, ela não traz esse colchão. Ela não existe país no mundo que tenha esse colchão só baseado na questão da capitalização. Sempre tem outros benefícios sociais construídos de previdência em qualquer país civilizado que a gente quiser colocar. É isso que eu tenho. Pavarim. Depois eu passo para o Maria. Pela sua manifestação aí, o senhor conhece algum país na história do mundo, até agora eu estou lhe perguntando, que fez uma reforma da Previdência para fazer com que as pessoas trabalhassem menos e ganhassem mais? Dinamarca. Trabalhassem menos Claro, e ganhassem mais? Claro, está reduzindo a jornada. É? Que Isso é o que desde nós- quando? nós O Japão deveríamos- reduziu a nós idade deveríamos agora. estar Não, discutindo aqui. as pessoas trabalhassem menos Reduzir e a ganhassem idade. mais. Isso, a Dinamarca não tinha esse conhecimento, para mim não existia na história, não existia isso na história. Agora o senhor trouxe um assunto importante aí, que em 2013, o senhor falou até 2015, se dava 1 milhão de empregos por mês, né? Por ano, 1,5 milhão. Por ano, 1,5 milhão por ano, né? Nós estamos com um déficit de 13 milhões de desempregados. Veio da onde isso? Veio da De onde? 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006? Não. Ou só foi essa maravilha que foi criada agora com esse monte de emprego que foi criado nesse roubalheira que fizeram no país? Não, isso tem que ser trazido. Hoje está tentando se fazer uma mudança de uma situação que prejudicou o país e muito. E prejudicou muito o ter país. menos que 5% de desempregado é ruim para o país? Menos de 5% É ruim? desempregado? Nós tivemos menos de 5% de desempregado no país. É ruim? A Isso é que ruim? preço? A que preço? Emprego formal. Não, quem ficou bem foi quem dominou, quem gerenciou a estrutura toda, né? Esse ficou bem. Porque o restante do Brasil ninguém mais sabe fazer as coisas, porque a pessoa Quando pega... foram fazer um ajuste, os caras fizeram um boicote para derrubar a Dilma, rapaz. Mas não merecia? Não, óbvio que não. Claro que não. Uma Óbvio deusa, que não. uma deusa, uma pessoa maravilhosa. Não é isso. A pessoa até só não. trouxe bem para o país. Mas assim, ó, nós somos dentro desse país, nós somos muito incompetentes ao ponto de ter só uma pessoa que consegue ter um parente que limpa a jaula de elefante dentro de um zoológico e vira empresário no outro ano. Não, isso fake ninguém news, faz nada. a gente vai trabalhar com fake news aqui agora. Não, fake é news, isso? fake não, news. se eu posso trazer outros fake news. Então, Inventaram traga. Então, vários se é fake news, me prove que não é fake não, news. prova que é O que nós verdade estamos isso que tu fazendo aqui falou. hoje, o que está fazendo Não, é o a reforma contrário. da Tu não pode jogar Previdência, acusações a reforma fãs e não provar. A reforma da Previdência... Eu vou trazer aqui um monte de fake news do A Bolsonaro reforma da também. Previdência é para tentar alinhar um país, alinhar o Por favor, Brasil... né, tia? Vamos respeitar o argumento aqui. Mas então o quê? É falta de respeito falando que todo mundo está sabendo? Não. Mas que isso? Mas o usar que é falta fake de news não. Isso é fake news? Claro que é fake Tá bom, news. não é fake news. Mais uma classe. Pavarim, voltando só para completar, depois eu vou passar para o Amorim. Voltando já terminasse. Não, eu terminei. Amorim. Olha, vamos desconstruir algumas coisas aqui para quem está nos ouvindo. A primeira delas foi a figura do Guedes criar um número mágico. 1 trilhão. Para a cabeça de um ser humano, de um cidadão comum, 1 trilhão e 200 bilhões é uma montanha de dinheiro. Quanto é que é o orçamento brasileiro anual? Quanto é que é o orçamento previsto para 2019? 2,8 trilhões. Então agora está todo mundo aí chutando um número mágico de novo, agora são 700 trilhões, 800 trilhões, 900 trilhões, 900 bilhões, não sei quanto. Não é isso? Isso é tudo número mágico. Não existem esses números. Não, ninguém fez um comparativo. Né? Primeiro, não tem nenhuma estimativa real de que isso vai ser alcançado ou não vai ser alcançado. Os números que não foram apresentados, né, não traziam esta
este resultante. Segunda coisa, segunda magia que está em andamento aí. Não, estamos fazendo uma reforma da Previdência porque a população está envelhecendo. Isto é um fator que compõe um quadro de cálculo atuarial. O que representa o fator produtividade? Qualquer um de nós nesta mesa sabe quanto ganhamos de produtividade nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Se tivermos tecnologia aplicada, quanto ganharemos de produtividade para frente? E esta questão de, não, mas caiu a densidade populacional. Isto é verdade e é grave para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós teremos que conversar sobre isso em algum momento, quer dizer, conversar publicamente, debater essa questão. No entanto, esse não é um fator que você possa somar no tempo. Sabe o que o governo do Guedes fez? Pegou a equipe econômica que fez o planejamento da PEC número 6, pegou os números de 2014 e aí projetou como se eles fossem permanentes até 2060. Quem disse que é assim? Quem disse que funciona exatamente assim? Nos momentos em que tem riqueza e que as pessoas têm segurança no futuro, elas têm mais filhos. Historicamente se mostrou isso. Há uma queda da taxa de natalidade, mas significa que nós podemos projetar até 2060, baseado em números fixos de 2014? Negativo. Esse dado está errado, insuficiente, incapaz de sustentar qualquer discussão séria. E é isso que nós temos que fazer. Depois vamos em frente. O seguinte, afirmaste que não haverá repercussão sobre quem já está aposentado. Negativo. Novo artigo 149 da Constituição Federal, parágrafo 1º-A. A contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre os valores dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem um salário mínimo. Quanto eles pagam hoje? A partir do limite do regime geral de previdência. Como não? Como não haverá punição a quem já está aposentado e os pensionistas, se você está ampliando a base de cálculo? É isto que os governadores estão querendo buscar em Brasília. É isto que os prefeitos gostariam que acontecesse em Brasília. Eles poderem ampliar sua base de cálculo e o cidadão passar a pagar a partir de R$ 998 e não de 5 mil e alguma coisa, que é o que ele paga hoje. Então haverá sim punição sobre quem já está aposentado. Por fim, ou para encerrar essa minha intervenção, é o seguinte: por que a Previdência do setor público é que está com problema se ela já tem limite, idade mínima? Eu só posso me aposentar hoje com 60 anos, mas como mudou, foi para 96, eu tenho que ter 61 anos e no mínimo 35 anos de contribuição. Isso já está resolvido. Já está presente. Não há nenhum servidor público que entre nesse momento que não seja na Previdência Complementar. O que é a Previdência Complementar? O Estado garante até o limite do regime de previdência geral dos servidores, né? Ou dos trabalhadores em geral, e a partir daí, se você quiser ter uma previdência adicional, você vai para a Previdência Complementar, fechada ou aberta. No caso do Rio Grande do Sul, dos servidores do Rio Grande do Sul, fechada. No caso de vários locais do país, aberta. Então, e mais uma coisa que é relevante, aí sim pode-se fazer críticas ao governo do PT. Ele instituiu a contribuição depois da aposentadoria. Eu pago 14% sobre todo o valor do meu contra-cheque e seguirei pagando 14% depois de aposentado. Faça os cálculos. Eu pagarei muito mais do que poderei receber, mesmo que eu viva até 95 anos de idade. Numa boa. Eu vou pagar mais. Então vai me devolver? O Estado vai me repor? É esse o critério? Não. É o princípio da solidariedade. No setor público isso já está muito bem encaminhado. Agora, o que vai acontecer com os regimes de previdência próprios? De acordo com a proposta que tem aqui. O que o Guedes propunha? Ia tudo para o setor financeiro. Tudo virava, né? Tudo virava capitalização. E quem iria pagar a transição desse cidadão que pagou durante anos o seu regime de previdência próprio e que iria para a capitalização com zero? Como é que é isso? E esse custo? Por que não foi orçado dentro do projeto? Por que não há uma palavra indicando quanto custaria essa transição? Esta é irresponsabilidade
com a qual se tratou um tema de tamanha relevância, imaginando que basta mandar um projeto para o Congresso Nacional sem as informações necessárias para permitir um diálogo equilibrado. Previdência não é imposto, não é por aí que se combate desigualdade social. Desigualdade social no Brasil é puxar o salário mínimo para cima e não empurrar para baixo, como fez o governo Bolsonaro no primeiro ato de governo. Determinou que o salário mínimo não cresceria nada além da inflação do período anterior. Senhores, nós temos mais 5 minutos de programa, dá em torno de 1 minuto e 30 cada um. Bueno, manifestações finais. Pode usar da forma como quiserem, mas 1 minuto e 30. Eu quero exatamente, ficar nessa tentar repor algumas verdades aqui, porque nós temos... Sendo dinâmico. Por mais que se diga, que se cante e que se argumente, a realidade não muda. Em 2018, o regime dos funcionários públicos deu um prejuízo de 187,1 bilhões de reais. E o regime dos brasileiros de segunda classe da iniciativa privada deu 192,5 bilhões de reais. Ou seja, o déficit previdenciário em 2018 foi de 379,6 bilhões. Isso representa que cada aposentado do setor privado deu um prejuízo de R$ 1.488,07. E cada aposentado do setor público deu um prejuízo de R$ 15.717,17. Ou seja, nós podemos ver aqui que o funcionário público aposentado dá 10 vezes mais prejuízo do que o funcionário da iniciativa privada. E este é o fundamento principal para a necessidade de uma reforma de previdência. Como disse o nosso colega aqui, se ele contribuirá muito mais do que receberá, ele teria que ser um defensor do sistema de capitalização. Porque se ele contribui mais do que recebe, ele tem que querer que aquela contribuição toda seja revertida em proveito próprio. Porque assistência social não é previdência. Previdência se faz individualmente. Previdência se faz com a contribuição ao longo de uma carreira, ao longo de uma vida. Assistência social é função do governo de dar assistência àqueles necessitados. E justiça social não se faz com tributação. Não se faz com salário mínimo. O salário mínimo não é justiça social. Justiça social se faz com liberdade de impostos, liberdade de trabalho, liberdade de atividade econômica, de liberação de economia e crescimento. Só se tem liberdade econômica e só se tem crescimento e desigualdade e diminuição da desigualdade em lugares onde nós temos menor carga tributária e maior capacidade do empreendedor trabalhar e gerar emprego e gerar riqueza. Porque o governo não gera riqueza, imposto gera pobreza. O que gera riqueza é investimento e trabalho. Muito bem. Dari, obrigado. Não, eu agradeço aí a oportunidade aqui, dizer que é importante a gente continuar debatendo isso, porque é um assunto muito complexo. As pessoas não têm a compreensão exata de vários conceitos que nós levantamos aqui e dificilmente a gente vai conseguir explicá-los. Agora, o que a gente quer deixar claro aqui, né, em nome da CUT, que essa reforma ela é baseada em premissas falsas, premissas mentirosas, e que ela não traz nenhum efeito benéfico nem para a economia, nem para a população, nem para o futuro do nosso país. Na verdade, ela só vai empobrecer o nosso povo e, com isso, empobrecendo, o povo sem renda não compra, não gera economia, não gera emprego. É isso que vai acontecer. E é por isso que a gente tem combatido ela com todas as nossas forças. Não existe motivo nenhum. Nada do que foi dito de que seriam as necessidades foi realmente apresentado na proposta que foi levada à votação nesse semestre. Muito bem. Pavarim, boa noite. Obrigado. Agradeço mais uma vez a participação no programa e encerro a seguinte situação. Com toda essa condição que foi falada da Previdência aqui, houve uma votação avassaladora, né? Foi assustadora até, impressionou todo. O resultado foi a maior vitória que uma PEC teve já numa votação na Câmara dos Deputados. Exatamente isso. Então, todas essas premissas falsas, todas essas informações que não são verídicas, toda essa condição, deveria, no mínimo, ninguém falou, ninguém foi lá se manifestar para dizer isso. Ao menos os mesmos que foram contra são os mesmos que são contra sempre. Eu acho que o Brasil, com essa reforma da Previdência, ele está buscando um caminho de um alinhamento em nível mundial. Nós estamos buscando nos alinhar a países melhores para podermos ter mais produtividade, como falou o colega aqui,
o Vinícius, para buscarmos mais produção, melhor situação, porque a única saída que nós temos agora é melhorar a economia. E o colega acertou quando disse que o povo está pobre. O povo está pobre mesmo, o país nunca teve numa situação tão ruim assim, mas não foi de agora. Ela vem de algum tempo atrás. Muito obrigado. Obrigado, Favarin. Muito bem, Amaury. Para encerrar, o último minuto é teu. O último minuto é meu. Então vamos lá. Eu penso que tudo que estamos falando aqui diz respeito ao artigo 194 da Constituição Federal. E ele fala de saúde, previdência e assistência social. Daí porque eu englobei os 3 temas. Porque é preciso perguntar o seguinte, em 2017 nós pagamos 66 bilhões de reais para a chamada aposentadoria rural. Ela tem contribuição? Não. Ela está classificada dentro da Previdência? Sim, contabilmente está lá. Portanto, seria razoável que a gente deduzisse isso, não é mesmo? Agora, tem uma coisa que é importante, para não enganarmos os que estão em casa. Por que a Câmara dos Deputados não votará durante esta semana o segundo turno da PEC? É por uma questão de contagem de tempo. Não, negativo. É para esperar a liberação das emendas dos parlamentares. Esta é a questão. É isto que está em jogo lá. É o que determinou um número grandão a favor da Previdência, no meu modo de ver. Mas o que saiu da Câmara dos Deputados tem muito pouco em comum com o que foi enviado. Quando a gente envia uma proposta, tem uma questão que é central. A questão central do Guedes era a capitalização, portanto, o domínio absoluto do setor financeiro sobre a vida dos cidadãos. Isto, a Câmara dos Deputados e o Brasil disse não, não é isto. Nós queremos manter um grau de solidariedade entre os brasileiros. Boa noite, muito obrigado. Muito bem, eu gostaria de agradecer aos 4 debatedores aqui pelo excelente programa, de excelente nível. Eu não poderia esperar outra coisa. E eu gostaria de agradecer a todos pela audiência. Nós pegamos a grade atrasada, vamos entregá-la pontualmente, né, Beto? Isso aí. Daqui a pouco vem o Joias na TV. Fiquem na audiência da RDC TV. O Joias na TV está chegando aí com vários produtos aí para vocês que estão nos acompanhando, de altíssima qualidade. Não deixem de assistir. Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos amanhã, depois do Jornal da RDC TV. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.